A senhora tá pronta pra defender a tese, irmã? É pra ser sincera? Sim, claro. Não. Não tá? Não. Falta quanto? Falta começar a preparar a defesa. Adriana, a senhora já terminou sua tese? Já. Já tá pronta? Mas já tá pronta pra defesa? Não, porque domingo o evangelho falava: não prepareis com antecedência a vossa própria defesa. E a senhora está preparada? Quer que seja sincera? Claro. Apenas 10%. A senhora tá muito nervosa? Não, mas acho que daqui a pouco eu vou estar. Salve Maria, caríssimos seguidores! Talvez à primeira vista possa parecer estranho que em tempos tão movimentados por atividades inúmeras, especiais ou atividades corriqueiras do apostolado, nós estejamos vivendo aqui em Monte Carmelo dias completamente atípicos. É verdade, porque não é todos os dias que nós assistimos a 11 defesas de tese de mestrado. Isso já traz uma conotação séria, pesada e ao mesmo tempo de conquista. Isso se deve a um desejo do Monsenhor João que ele expressou mais de uma vez e que ele nos deixou como ensinamento. E eu preciso estudar e estudar muito. Aprender e aprender muito. Querer todos os diplomas. Preciso formar-me, mas com vistas a servir melhor a Deus, a Igreja e aos outros. Essa turma de mestrandos fez o seu mestrado na Pontifícia Universidade Bolivariana, em Medellín, que já tem uma longa história de amizade com os arautos. Inclusive, o Instituto de Teologia é filiado a essa universidade. Desta vez veio de lá o padre César Ramírez, que é responsável por esse setor da universidade, para comandar, para gerenciar todas essas apresentações. E como também é praxe em defesas de tese, tem a banca, os jurados, as pessoas que vão avaliar, que são mestres, doutores. E nesse caso, tinha tanto mestres e doutores da universidade, quanto mestres e doutores aqui dos arautos que cursaram na UPB ou em universidades romanas, por exemplo. Eram teses totalmente ancoradas, fundamentadas, baseadas no magistério, na tradição, nas Sagradas Escrituras, mas ao mesmo tempo que apontava para a atualidade da Igreja. Por exemplo, quantas pessoas hoje em dia se sentem abandonadas, vivem numa situação vulnerável, material ou psicologicamente? O que um estudo sobre a ciência de Cristo pode trazer de ânimo e conforto para essas pessoas? Pensar que nosso Jesus Cristo, na sua humanidade, ou seja, não enquanto Deus, mas enquanto homem, ele pensou em todo mundo. Então, não só ele conheceu aquelas pessoas que conviviam com ele quando ele estava na sua vida terrena, mas ele pensou em cada uma. Ou então, quantas situações de tensão, de conflito nós assistimos hoje em dia, quer a nível pessoal, individual, na família, em casa, quanto a nível mundial, internacional. E tantas vezes se procura um caminho para a paz, um caminho para a unidade, um caminho para a mútua compreensão. Hoje em dia que se procura tanto a unidade, aquela tanta divisão, tantas guerras, as famílias divididas, enfim, a solução é muito clara. O que é só crescer nesse fervor eucarístico. Porque é sobretudo pela caridade que os membros da igreja se unem entre si. Então, enfim, tantos sofrimentos ou doenças psiquiátricas, tudo seria resolvido passando um pouco na capela, recolhendo-se um pouco, conversando um pouco com Nosso Senhor, expondo os problemas, porque se Ele está aqui corporalmente, Ele é uma pessoa viva, alguém que quer entrar em contato conosco, Ele está sempre à nossa disposição, basta nós recorrermos a Ele. E aí nós crescermos nesse amor a Ele, necessariamente vamos crescer vamos crescer nessa caridade fraterna entre todos e
assim sim se pode dizer que se realizará o desejo de Nosso Senhor, o unum sint, que todos sejam um. Assim, que haja um só rebanho, um só pastor, mas é congregado em torno dele ao redor da Eucaristia. O oráculo de Isaías 7,14 é a profecia messiânica. Isaías diz a Acás: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Há uma investigação histórica e bem polêmica sobre a interpretação dessa frase, porque no original hebraico Isaías diz Hine ha-almah, que é eis que uma jovem conceberá. No entanto, a Septuaginta traduziu essa frase por idu repartenos, ou seja, eis que uma virgem. E aí então começa uma polêmica iniciada nos padres da igreja e chega até os nossos dias, e já afirmo de antemão que não está encerrada, e o trabalho que me propus a fazer é apresentar propriamente o status quo da investigação. Fiz uma análise do ponto de vista filológico e linguístico do termo almah, do hebraico, e também um estudo nos escritos dos padres da igreja que tratam sobre isso. Então a pergunta principal que é procurada responder nessa tese é: houve imprecisão linguística da parte dos amanuenses da Septuaginta ao traduzir almah por partenos? Na atualidade, sobretudo no âmbito acadêmico anglo-americano, têm surgido autores com sólidos argumentos filológicos que rebatem a tese de que os tradutores da Septuaginta cometeram imprecisões linguísticas ao traduzir almah por partenos. E como podemos constatar na confecção desse trabalho, na investigação, os argumentos favoráveis são numerosos. Aquilo que foi questionado pelos racionalistas, esse trecho das Escrituras, não o foi pelos objetos da revelação, ou seja, os próprios judeus. Os judeus não questionaram o fato de ser uma virgem. E ainda, quando nós falamos sobre santidade, nossa, parece um ideal impossível, talvez uma utopia para muita gente. Mas houve épocas que não foi assim. Na mesma família, a família inteira, pai, mãe, irmãos, todos santos. Então, haveria uma forma diferente de apresentar a virtude, não mais fácil, mas que talvez nos convencesse mais, que atraísse mais as gerações de hoje? Com relação ao mundo de hoje, me parece que a ideia de santidade está muito esquecida. E não só esquecida, mas muitas vezes deturpada. Além de que parece, para muita gente, algo impossível de ser alcançado. Então, creio que a melhor maneira de levar a ideia de santidade, como o Senhor disse, é mostrando de fato que a fonte de nossa santificação está em Deus. Porque a ideia de Deus realmente não deixou de existir na alma humana. Todo mundo sabe que Deus existe, e pelo menos que existe um ser superior que tem leis e que um dia nos julgará no juízo. Então, se nós considerarmos que existe a Trindade, nós considerarmos sobretudo o amor que Deus tem por nós. Ele nos criou para isso, para nos santificar. Não há outro motivo. Então, me parece que levando esse aspecto da bondade de Deus, do amor de Deus que desce sobre a criatura, que é muito maior do que o amor que nós temos com relação a Ele, creio que isso atrairia mais os jovens de hoje a procurarem a igreja e procurarem também a sua própria santificação. Então, de fato, essa via de São Tomás é totalmente inédita na teologia de hoje, mas também na teologia pastoral, digamos assim. Se isso fosse ensinado e pregado com mais frequência, talvez a sociedade de hoje estaria de outra maneira. A pergunta é a seguinte: ¿usted qué relación cree que existe entre la Eucaristía y las misiones ad extra? São Tomás ele diz que só pode haver uma nova missão quando um aumento na virtude da caridade. Entretanto, esse aumento da virtude da caridade não é tão simples quanto à primeira vista parece. Nós pensamos que um ato de amor seria suficiente, e São Tomás diz que não. O aumento da virtude da caridade exige um ato de amor maior que o anterior. Só assim pode haver um aumento. E ele usa o termo de um ato de amor mais fervoroso que o anterior. E justamente procurando sobre isso, me perguntava, mas como? Qual é o meio
para nós fazermos um ato de amor mais fervoroso? Como a gente garante que de fato estamos fazendo um ato de amor mais fervoroso? E encontrei justamente uma resposta no Padre Garrigou. Ele explica que uma comunhão bem feita com fervor, é suficiente para aumentar a caridade. E que, portanto, a cada comunhão, se ela fosse bem feita, fosse feita com amor, com fervor, haveria uma nova missão das pessoas divinas da nossa alma. E a última conclusão que nós podemos afirmar é que a virtude apresentada em toda a sua força, em toda a sua autenticidade, como Monsenhor João sempre nos ensinou, é o que arrasta os jovens, é o que move os jovens a praticá-la e é o que ajudará hoje em dia a sociedade a abraçar os caminhos da perfeição. Seria isso. Então, caríssimos seguidores, nós estamos num momento de expectativa. A banca examinadora escutou a exposição da irmã, já fez as perguntas, as apreciações, e aí se reuniram em privado para decidir a nota e o resultado. Vamos a hacer la lectura del acta después de la deliberación. Aprobados por el Consejo Directivo de nuestra universidad y aprobados por el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, el Tribunal de Tesis ha decidido la aprobación por unanimidad de su tesis. Igualmente, y dada la importancia y el alcance investigativo de su reflexión, igualmente por unanimidad, el Tribunal le concede la máxima calificación con 5 de summa cum laude. Nesse dia tão cheio de emoções, tão intenso, cabe uma última consideração. Para essas irmãs que se esforçaram, que graças a Deus obtiveram um excelente resultado, com lições valiosíssimas, super importantes de vida espiritual, não só para quem está no mundo acadêmico, intelectual, mas para todo o batizado, todo o cristão. Para elas se encerra uma fase muito importante talvez. Porém, para nós, o estudo não é um fim, o estudo é apenas um meio para servir melhor a igreja, um meio para fazer um apostolado mais eficiente, mais substancioso com o próximo. Então, cabe aqui um estímulo para essas irmãs e um pedido de orações para os nossos seguidores, para que elas sejam fiéis a tudo aquilo que aprenderam e saibam transmitir também com fidelidade toda a doutrina da Santa Igreja para todos aqueles que com elas têm um contato. Transmitir não só pela palavra, o que seria bom, mas pouco. Sobretudo que transmitam pelo exemplo. Salve Maria!